Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, esse livro que também estamos conversando no grupo de estudos Edith Stein. Bom, hoje eu vou falar especificamente do capítulo 17, que é um capítulo, que é uma carta dedicada a falar sobre a gula. A gula é um pecado bem conhecido, né? E diante disso, nós temos também que considerar que, às vezes, nós pensamos que sabemos o que é a gula. E até temos a tentação de achar que não somos gulosos. Mas nessa carta a gente pode perceber que todos nós somos gulosos em alguma medida. Bom, na carta nós temos o seguinte: o diabo ensina o seu aprendiz a dar uma olhadinha na questão do ser humano, do paciente dele, no que diz respeito à mãe dele. Porque a mãe dele é uma mulher que é escrava do estômago. Mas não da maneira como a gente imagina, de alguém que coma muito, em excesso, mesmo sem fome. Porque essa é a visão que a gente tem de modo geral da gula. Mas a mãe do paciente, ela é gulosa numa outra forma, na forma das regalias que ela carrega. Bem, só lembrando também que todos nós somos gulosos em alguma medida, porém existem pessoas que têm maior tendência à concupiscência da carne, outras têm maior tendência aos apetites irascíveis, são mais iradas. Porém, todos nós podemos cair em todos os aspectos dos pecados, não é mesmo? Diante disso, então, voltando à mãe desse paciente, a mãe desse homem, ela é escrava do seu estômago sem perceber. E o que acontece com ela é o seguinte: ela cai no estado de tudo o que quero. Olha só que interessante. Todos nós acho que temos algum tipo de tudo o que quero. Como é isso? Ah, eu não quero muito, eu não vou comer muito, eu não sou de comer muito, mas tudo o que quero é um chá de tal sabor em tal temperatura. Mas tudo o que quero é uma torrada de tal cor, tostada de tal forma. Tudo o que quero é um café. Então, esse aspecto, por mais pequeno que seja, parece que é algo bem mínimo, não é gula, porque eu nem como muito. Mas se eu carrego esse tudo o que quero junto comigo, nós estamos caindo nessa tentação da gula também. Estamos sendo mordidos, fisgados pelo estômago. Fica bem claro isso no livro, e aí a gente percebe que a gente também tem nossas regalias. E existem pessoas que têm até rituais que chegam assim a ser sagrados, a serem religiosos em relação à comida. Rituais como: ah, eu preciso daquele docinho depois do almoço. É um pedacinho de chocolate apenas, não, eu não como muito chocolate, mas aquele pedacinho de chocolate eu preciso, aquele docinho depois do almoço eu preciso. Ou ainda aquele cafezinho depois do almoço. Ah, eu não sou nada sem o meu café. Essas coisas fazem com que a gente vá criando regalias. O café, eu só tomo café sem açúcar. Só tomo café com açúcar. Eu só tomo café com leite, sem leite. Então veja, são regalias. São regalias que a gente vai tornando aquilo de uma forma que não percebemos, mas domina as nossas vontades. E nós nos tornamos escravos. Quando nós não damos importância a essas coisas, nós conseguimos dominar o nosso próprio corpo. Automaticamente somos mais fortes diante da nossa própria alma. Mas nem sempre é assim. Então, diante dessas regalias todas, nós somos muito vítimas. Nós estamos muito à mercê das tentações. Então, não sei se você conhece alguém que tenha rituais dessa forma, e até mesmo é uma ótima maneira de refletirmos sobre nós mesmos, né? Bem,
novamente, né, mas gula não é somente a comer em excesso. Na verdade, a gula ela tem relação também com esse aspecto de comer em excesso mesmo sem fome, mas ela também tem, o aspecto de tentar saciar em demasia as nossas vontades. Bem, então tudo está ligado do que é sensual, a gente pode usar esse termo porque tem relação com sensação. Tudo que está nesse campo sensual passa pelo campo pela gula. E considerando isso também, nós podemos entender que a castidade, ela está intrinsecamente ligada à gula. Uma pessoa que é compulsiva de alguma forma em algum tipo de alimento, em algum tipo de ritual de alimento, regalias, não somente alimentos, mas bebidas, e não somente bebidas e comidas, mas outros campos da nossa vida que a gente faz em excesso, né? Cigarro, bebidas alcoólicas, vamos além disso até inclusive séries, celular, uso excessivo de celular. Se somos gulosos, queremos sempre mais nesses aspectos também, queremos saciar nosso olhar de alguma forma. Então, isso tudo abre um leque para a questão da castidade também ser um alvo bem fácil. Inclusive, o C.S. Lewis, aqui no livro, comenta isso. O demônio não quer que saibamos que, ao controlarmos o nosso estômago, conseguiremos controlar também a nossa castidade, a nossa maneira de viver, de nos relacionarmos. Então, esses aspectos aqui colocados, você veja que a nossa alma ela é conectada com tudo isso. Se controlamos a gula, controlamos também nossa castidade. Vendo essa questão, eu lembrei também, estava lendo esses dias, no livro do Platão, A República, tem aquela parte da alegoria da caverna, né? E nesse aspecto, nesse trecho, tem uma parte em que Sócrates diz a Glaucon que existe o conhecimento útil e vantajoso para a pessoa, e existe o conhecimento inútil e nocivo à pessoa. E esse segundo tipo de conhecimento leva o homem que ele é inteligente, um homem que não é cego, não tem nada de cego, e que é muito inteligente, mas ele usa essa inteligência para maldade. Então, diante desse aspecto, Glaucon pergunta, né, se existe alguma solução para isso. E, e Sócrates responde a ele dizendo o seguinte: a solução para esse tipo de conhecimento mal é a poda e a extirpação dos prazeres sensuais, como o comer e o beber. Esses prazeres que mantêm para baixo a visão humana. Sócrates disse isso, e muito sabiamente, como sempre, porque coloca para nós novamente quão corruptível nós nos tornamos por conta de prazeres sensuais. Queremos comer aquele alimento saboroso em demasia, em excesso, nós não nos satisfazemos com apenas um pedaço, queremos ver o fim, acabar. Comemos com os olhos, enquanto não termina aquilo, a gente continua querendo comer, comer, comer. Então, isso vai fazendo com que a nossa alma, ela vá voltando apenas para si mesma, para baixo. É incapaz de olhar para o alto, é incapaz de olhar para as coisas eternas, para as coisas verdadeiras, porque estamos aí imersos em nós mesmos, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios prazeres. Então, repito, o comer e o beber mantêm o olhar voltado para si e para baixo. Então, quando nós começamos a nos conter em relação à comida, à bebida e a outros prazeres sensuais, nós começamos a conseguir contemplar a luz, a verdade, o alto, porque conseguimos de repente dominar mais a nossa razão também. E automaticamente, dominadas as nossas vontades, a gente consegue fazer o que é certo. A gente para de agir como animais, né? E Lewis ainda afirma que o diabo não quer que saibamos dos benefícios de refrearmos a gula, refrearmos a questão para mantermos a castidade. Ele não quer que saibamos dos benefícios. E existem benefícios até mesmo medicinais em relação a isso. Benefícios medicinais eu interpreto da seguinte forma:
Porque quando eu refreio essas minhas vontades, automaticamente eu consigo ter uma vida mais saudável mesmo, né. Evito de ter muitas doenças oriundas de uma alimentação desregrada. Outra coisa também é a minha capacidade de organização, porque a partir do momento que eu consigo refrear minhas vontades corporais, automaticamente eu sou mais forte para conseguir fazer coisas importantes na minha vida. Até mesmo o sentar e ler um livro, o não usar o celular por um tempo, ser capaz dessas coisas que parecem ser tão pequenas, mas nós começamos a procrastinar porque eu estou escrava das minhas próprias vontades. Assim, eu deixo de ser escrava das minhas vontades porque eu sei me controlar. Controlando a forma como eu como, eu controlarei todo o resto da minha vida. Então, tudo começa realmente por uma questão física. É importante que a gente consiga controlar a nossa alimentação para que a gente consiga cuidar de todos os outros aspectos da nossa vida, da nossa alma. Até a vida de oração, ela pode ser beneficiada a partir disso. Então, veja que a gente ouve por aí, né, muita gente falando de fazer jejum de palavras, de jejum de sentimentos, mas o jejum, ele é muito benéfico. O jejum de comida, a abstinência de comida, ela é muito benéfica para todos os campos da vida humana, corpo, alma e espírito. Portanto, aprendamos a fazer isso, a refrear nossos sentimentos, a refrear nossas vontades, porque quando a gente deixa de comer algo, ali a gente percebe quão animal a gente é, porque a gente sofre, mas é a partir dessa mortificação que eu consigo me controlar cada vez mais. Então é tudo uma questão de força de vontade mesmo, você tem que querer isso, você tem que refrear as suas vontades. Então, concluindo, né, eu encerro com Platão novamente, dizendo que Sócrates exortou. Ele disse assim: tivessem as pessoas sido libertadas desses empecilhos, no caso a gula, e voltadas na direção oposta, a mesma faculdade lhes permitiria ver a verdade com a maior penetração, como veem agora aquilo em que têm fixado os olhos. Ele critica as pessoas que têm fixado os olhos nas coisas baixas da vida, em suas próprias vontades, porque elas não refrearam a sua gula, não refrearam as suas vontades. Então, agora pergunto para você, eu termino esse vídeo perguntando para você, em que seus olhos estão fixados hoje? Eles estão fixados na comida, em algum tipo de comida que você gosta, em algum tipo de vício, algum tipo de regalia, de repente? Quão rigoroso você é? Você tem algum ritual na sua forma de se alimentar? Você não está, de repente, colocando isso num patamar muito mais superior do que deveria estar? Então, essas são perguntas interessantes, né? Que a gente tem que se fazer constantemente e lembrar que muito facilmente nós podemos cair em tentação, muito facilmente a gente cai mesmo. Mas quanto mais conscientes disso, mais fácil fica eu conseguir refrear e cuidar da minha própria alma, da minha própria salvação. Certo? Até a próxima!